Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor para juntos cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Eu convido você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O capítulo é o de número 9, versículos 12 e 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 12 e 13. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu convido você que curve a sua cabeça e juntos nós vamos orar ao Senhor Deus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu peço a Deus que o Senhor venha nos visitar nesta noite e que possamos te adorar com toda a nossa sinceridade, pois o Senhor é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. E eu peço também, ó Pai, que nesta noite o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra e que venhamos, Senhor, a sentir a Tua doce presença. Alegra, Senhor, a nossa vida e nos abençoa grandemente no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Nesse momento, eu convido os irmãos do louvor para virem louvar e adorar o nome do Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E você que está em casa, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, pois Ele é digno do nosso louvor. A palavra de Deus diz: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Nós vamos estar adorando a Deus. Eu cumprimento a todos neste momento com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. E eu convido você aí, aonde você estiver, que você juntamente conosco, com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, em louvar, em adorar a este Deus que é maravilhoso, amém? Antes, gostaria de ler aqui um salmo do número 72, no verso 18 e 19, diz assim: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilha. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome. Encha-se toda a terra da sua glória, amém? Que nessa noite o Senhor venha derramar da glória dele aonde você estiver, e que você possa de todo o seu coração abrir os seus lábios e render o melhor do louvor nessa noite a esse Deus, amém? Que você possa com alegria juntamente conosco engrandecer ao Senhor Jesus, amém? Louvado seja teu nome para sempre, ó Deus. Estamos aqui diante da tua presença, Pai, ofertando o melhor da adoração, do louvor ao teu nome. Aleluias. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor que se neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser.
Bom é poder louvar o teu nome, Senhor. Bom é poder engrandecer a ti, ó Pai, a cada dia, Senhor. Encha nossas vidas com a tua glória. Toca cada dia em nossos corações, ó Pai amado. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque agora eu quero ver a igreja. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque quero ver. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluias. A cada dia nós possamos sentir a presença, a doce presença do Senhor sobre a nossa vida, amém? Aqui na palavra do Senhor, nos Salmos de número 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e que eu não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios, amém? Que a cada dia nós possamos engrandecer ao Senhor, que a cada dia dos nossos lábios venha bendizer a este Deus por tão grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que outrora estávamos distantes, estávamos longe da presença dEle, mas através do seu grande amor, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Se hoje estamos aqui, meu amado, é porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, e hoje somos libertos para a glória e louvor do seu nome. E eu convido você neste momento a render o melhor da adoração a este Deus. Que a cada dia você possa declarar que não há Deus tão grande, não há Deus maior como o nosso Deus, amém? Que foi capaz de transformar a sua vida e te fazer um adorador, amém? Que neste momento você possa fechar os seus olhos, aí onde você estiver, que você possa levar os seus pensamentos à adoração a este Deus. Demonstra Ele, mostra Ele o quanto Ele é maravilhoso sobre as nossas vidas, amém? Feche os seus olhos e louve o Senhor conosco, amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Nós te amamos, ó Deus. Que cada dia nós possamos adorar a Ti, declarar que Tu és um Deus grande, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que é maravilhoso, que apesar da Sua grandeza, o Senhor se importa conosco. E eis estamos aqui diante de Ti para adorar, engrandecer somente o Teu nome, o Altíssimo. Aleluias. Não há Deus maior. Declare isso de todo o seu coração. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande Como o nosso Deus, como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. expresse isso ao Senhor nessa noite, meu amado. Adora este Deus de todo o seu coração. Não há Deus, não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Nós sabemos que tudo Ele fez
maravilhoso, Senhor Deus. Nós precisamos a cada dia de engrandecer a Ti, ó Pai. Aleluias. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, louvado seja teu nome, Senhor. Criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu vida, que apesar da sua glória, o Senhor veio a este mundo para demonstrar o teu amor nas nossas vidas. E hoje, se estamos aqui, ó Pai, podendo ter livre acesso à tua presença, não é porque nós te amamos, é porque o Senhor primeiro nos amou e se entregou por nós. E hoje estamos aqui para declarar o quanto tu és maravilhoso, o quanto nós te amamos, porque primeiro o teu amor nos alcançou. E hoje somos libertos para poder estarmos diante da tua presença, tendo livre acesso ao teu lugar, ao Santo dos Santos. Amém? Que você possa cada dia adorar o Senhor, reconhecer tão grande amor, esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que tem operado a cada dia maravilha sobre as nossas vidas. Amém? Que você possa dar um louvor de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu convido você que abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao versículo 13. É o texto que servirá de base para a mensagem de Deus nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao versículo de número 13. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado à alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero,
e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu peço a Deus que o Senhor venha falar conosco poderosamente através da sua palavra. Dai-me graça, unção, sabedoria, capacitação, ó Deus, para ministrar a tua palavra com pureza e com verdade. Dá a cada um daqueles, Senhor, que vão ouvir esta mensagem, a capacidade para ouvir, para compreender e receber a palavra, e que esta palavra, Senhor, possa servir, Senhor, de alimento e transformação de vida, Senhor, porque a tua palavra é poderosa. Senhor, nós cremos, Senhor, na tua presença, fala conosco, usa-me como instrumento nessa noite. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele narra o chamado de Mateus. Quem era Mateus? Aqui no versículo 1 diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Mateus era um publicano. E o publicano, na sociedade ali de Israel, ele era um problema. Por quê? Porque o publicano, ele era um coletor de impostos, e Israel estava sendo subjugado pelos romanos, e ele coletava os impostos dos israelitas e encaminhava para o Império Romano. E era uma prática comum entre os publicanos, muitos deles movidos pela ganância, pelo pecado, muitos deles eram desonestos. Isso a gente vê lá na conversão de Zaqueu, narrado no Evangelho de Lucas, que quando Zaqueu se converte, ele diz: se eu tenho defraudado, ou seja, se eu tenho prejudicado alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. Então, o publicano, ele era tido como alguém à margem da sociedade. Embora, tecnicamente, Mateus tinha um cargo público, tinha um emprego fixo, tinha uma vida aparentemente de dinheiro, de posição, mas Mateus tinha uma profissão naquela época, principalmente aos olhos dos fariseus, que era o grupo religioso dominante da época, era uma profissão muito mal vista. Mas Jesus, ele termina o intervalo dizendo: porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aquele dia foi um dia muito especial, porque Deus contemplou, Cristo contemplou ali um pecador, um publicano, e aquele encontro de Mateus com Jesus mudou a história de Mateus, e aquele publicano se transformou em um dos 12 apóstolos do Cordeiro, e teve a oportunidade de conviver com Cristo durante o seu ministério terreno, e se tornou também um dos 4 evangelistas. Escreveu o Evangelho segundo Mateus. Mas esse texto que narra o chamado de Mateus, ele tem também alguns pontos
que nós podemos observar importantes para que a gente possa entender o que é necessário para que a gente possa desenvolver um perfeito relacionamento com Deus. E eu digo uma coisa, desenvolver um relacionamento com Deus é essencial. Por quê? Sem Deus, longe de Deus, a vida do homem não tem sentido. Você pode ter casas, carros, dinheiros, até uma família equilibrada, mas longe de Deus, a nossa vida não tem sentido. Há um vazio existencial muito grande. E o homem, ele tem dentro dele o que nós chamamos de, na teologia, de sensus divinatus, ou seja, uma necessidade de Deus. Há um vazio tão grande que o homem, ele é um ser religioso por essência. O homem busca Deus. A própria palavra religião vem de religar, que significa ligar com Deus. E o homem busca. Quando a gente estuda a antropologia, a gente vai ver o homem sempre tentando, das mais diversas formas, buscar um relacionamento com uma divindade. Mas somente o Deus verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra, pode preencher o vazio existencial que está no coração do homem. O homem longe de Deus, a sua alma é seca, a sua vida é deserta. Sem Deus, ele está vagando perdido no mundo. E ele busca esse Deus. E só tem um meio de nós nos relacionarmos com Deus. O próprio Senhor Jesus disse, e foi narrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, não tem como nós nos relacionarmos com Deus se não entrarmos por esse caminho perfeito. E o caminho que aproxima a nossa vida de Deus é Jesus Cristo. Ele veio justamente para reconciliar essas partes que estavam separadas por causa do pecado. Ele veio como para ser um mediador entre Deus e o homem. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que a si mesmo se deu por preço de resgate. Então, a única forma de nós obtermos um relacionamento perfeito com Deus, de nós voltarmos a ter comunhão com Deus, de realmente a nossa vida ser preenchida de todo esse vazio, de tudo aquilo que realmente distancia o homem de Deus, o pecado separou o homem de Deus, é realmente nós entrarmos pelo caminho certo. E o caminho que nos conduz a Deus é Jesus. Então, nós vamos olhar esse texto e enxergar algumas observações importantes para que a gente possa desenvolver esse relacionamento perfeito com Deus. Algo que aconteceu na vida de Mateus e transformou a vida dele. E Jesus usa esse texto para mostrar algumas verdades que Deus espera que venha nortear o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira questão aqui, para que a gente possa ter um perfeito relacionamento com Deus, está em atender ao chamado de Cristo. Aquele dia foi um dia muito especial na vida de Mateus. Foi o dia em que ele encontrou a vida, em que ele conheceu a verdade e que ele encontrou o caminho que o aproximava de Deus. E diz aqui no versículo 9,
Diz assim: e disse-lhe, Jesus aproximou de Mateus e chamou, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aquele encontro, algo aconteceu ali, naquele momento. Jesus olhou para Mateus. Ele não olhou como os religiosos da época olhavam para Mateus. E Jesus faz um convite a Mateus, e Mateus imediatamente segue, se levanta e vai após o Senhor Jesus. E foi algo que mudou por completo a vida de Mateus, a história de Mateus não será mais a mesma. Não é mais Mateus o publicano, mas é Mateus o discípulo de Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus que chamou o Mateus publicano, o Mateus renegado, o Mateus que jamais um religioso se aproximava dele, esse mesmo Jesus continua a chamar os homens ao arrependimento. Porque esse Jesus diz assim: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E assim como aconteceu na vida de Mateus, o Senhor Jesus continua chamando homens, mulheres, em todos os lugares do mundo ao arrependimento. Chamando pessoas para que realmente reconheçam que precisam entrar pelo caminho certo, conhecer a verdade que liberta, receber a vida em abundância, a vida que somente Cristo, aquele que veio para aproximar o homem de Deus, pode nos oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. E vale nós observarmos a quem Jesus chama e o que Ele pode nos oferecer. Eu convido você que abra a sua Bíblia aqui no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 11, versículo 28 e 29. Nós vamos ver o convite de Jesus, o chamado de Jesus. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então Jesus, Ele chama o homem cansado, Ele chama o homem oprimido, Ele chama o homem vazio, porque o pecado é como se fosse um fardo, o pecado coloca o homem à mercê do inimigo. Me traz à mente um texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. Paulo diz que o homem, à parte de Deus, ele está morto espiritualmente. O homem, à parte de Deus, vive segundo o curso deste mundo. O bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer porque ele está inclinado na carne. Um homem longe de Deus, ele sofre uma grande influência de Satanás na vida dele. Ele é filho da desobediência e ele está debaixo da ira. E essa condição toda faz com que o homem tenha uma vida vazia, uma vida de medo, uma vida de opressão. Mas Jesus, Ele veio chamando o cansado e o oprimido, e Jesus veio oferecendo algo que só Ele pode nos dar: descanso para a nossa alma. Por isso Jesus, Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados,
todos que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Somente Jesus pode dar descanso para a nossa alma, somente Jesus pode mudar e tirar da nossa vida tudo aquilo que nos separa de Deus, somente Jesus pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Por isso, é muito bom, é uma decisão maravilhosa quando nós recebemos o chamado de Cristo e atendemos a este chamado. Mas, para atender esse chamado, o próprio Mateus escreveu aqui as palavras de Jesus em Mateus 16, versículo 24. Jesus, ele mostra que muitos não atendem ao chamado, porque embora o chamado e o desejo de Deus é que o homem se arrependa, e Deus pode preencher todo e mudar todo o seu ser e mudar toda a sua vida, Jesus, ele diz que para segui-lo, para ir após, para atender ao chamado do discipulado, é necessário que alguém esteja disposto a cumprir o que a palavra está escrito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para atender esse chamado, há uma necessidade de renúncia. Há uma necessidade de nós abrirmos mão daquilo que nos prende. Voltando aqui para Mateus, ele tinha um grupo de coletores, provavelmente ali, infiéis, levava algumas vantagens, provavelmente. Estava preso ali naquela posição e ele teve que largar tudo e seguir a Jesus. E muitos não seguem a Jesus porque também não estão dispostos a abandonar os fardos do pecado, a abandonar aquilo que os prende. Nos faz lembrar uma ilustração, o jovem rico, quando ele quis seguir Jesus, e ele tinha uma vida de religiosidade aparente e prática até mesmo dos mandamentos, mas Jesus, aquele que conhece o coração do homem, disse para ele: olha, tem algo na sua vida que te prende. Vai, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Jesus não falou isso mais para ninguém. Mas dentro do coração daquele jovem estava algo que o prendia, que era a sua avareza. E não tem como nós atendermos ao chamado de Cristo se nós não estivermos dispostos a renunciar tudo aquilo que nos prende. Outra questão é tomar a cruz. Ser cristão é ter esperança nas promessas e na herança de Deus, mas também é sofrer com Cristo. A palavra de Deus diz que se é certo que com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Então ser cristão também é padecer com Cristo, é tomar a cruz. No mundo tereis aflições e muitos não estão dispostos a seguir a Cristo de medo de sofrer oposição, mas eu quero dizer para você que vale a pena sofrer com Cristo e vale a pena sofrer por Cristo, porque o final é a vida. Embora o caminho é apertado, a porta é estreita, há muitas dificuldades na nossa jornada, mas o final é a vida. O final é o encontro com Deus e as suas promessas. E ir após. Ir após é aprender com o Mestre e viver como o Mestre. Então, para atender ao chamado, há uma necessidade de renúncia. Há uma necessidade de ter coragem para enfrentar as oposições da vida. Há uma necessidade de realmente aprender com o Senhor e colocar em prática todos os seus ensinamentos. Por isso, muitos não atendem ao chamado de Cristo. Mas eu quero dizer para você nessa noite,
é muito bom, é perfeito, é uma alegria indizível ter Cristo como mestre na nossa vida, ter Cristo como Senhor na nossa vida, ter Cristo como fonte de vida, como nosso Salvador, reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí sim, nós temos uma vida em abundância. Então, todo relacionamento com Deus inicia-se quando nós atendemos ao seu chamado. E Mateus fez isso, ele atendeu imediatamente o chamado de Cristo. Agora, quando nós olhamos aqui o versículo 10, diz assim: e aconteceu que, estando ele em casa, mudou o cenário. Agora Mateus atendeu o chamado de Cristo e foi para casa. E sentando-se à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram juntamente com Jesus e os seus discípulos. Literalmente, Mateus não apenas aceitou o chamado, não foi algo ali movido por emoção, mas Mateus levou Jesus para a sua casa. Então, o que foi real na vida de Mateus, ele pode ser usado de modo figurativo para nossas vidas. A casa representa um lugar de comunhão. E justamente Mateus recebeu, preparou ali um jantar, e ali Jesus comeu com ele, com outros publicanos, e o texto diz com outros pecadores. Isso gerou uma certa indignação por parte dos religiosos. Por quê? Para um fariseu, comer, ou seja, se associar a um pecador, deixava o religioso cerimonialmente impuro. Mas quando Jesus se associa com um pecador, ele não se associa com o pecado porque ele é santo. Ele veio para purificar os pecadores, para mudar os pecadores. Então, quando nós temos comunhão com Cristo, nós não o contaminamos, mas Ele nos purifica e de todo pecado. João, o evangelista, escreveu na sua epístola dizendo: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a comunhão com Cristo, receber Jesus na nossa casa, é fundamental para vivermos uma nova vida. E esse Jesus que entrou literalmente na casa de Mateus, ele deseja entrar em muitas casas, em muitos corações. A palavra de Deus diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse mesmo Cristo que foi recebido na casa de Mateus, um dia bateu na porta do meu coração, eu abri, ele entrou e fez morada, ceou comigo. Esse mesmo Cristo continua batendo nos corações, chamando o homem ao arrependimento, desejando ter comunhão com os corações, e Ele está à porta, Ele bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir, Ele vai entrar, Ele vai cear e vai desenvolver uma vida de comunhão. E é muito importante nós abrirmos as portas da nossa vida para o Senhor entrar, porque a casa
Aonde o Senhor chega, milagres acontecem. Aonde o Senhor chega, há uma grande transformação. É impossível Jesus entrar em uma casa e não acontecer nada. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, qual a sua desesperança, qual o seu medo, mas eu digo para você, se o Senhor tem batido a porta do seu coração, não endureça, abra a porta, deixa Cristo entrar, porque onde o Senhor entra, milagres acontecem. Isso nós podemos ver na Bíblia, várias casas que Jesus entrou. E aonde Jesus chegou, algo aconteceu. Nós podemos citar como ilustração, nas bodas de Caná da Galileia. Jesus chegou ali num casamento e ali faltava vinho. Mas Jesus transformou água em vinho. O vinho, ele representa a alegria. E talvez na sua vida tenha faltado alegria. Porque não tem como nós sermos alegres vivendo uma vida de opressão e de pecado. Mas aonde Jesus chega, ele traz a alegria da esperança da glória de Deus, a alegria de saber que Ele está conosco na tribulação, a alegria de que Deus enviou o Seu Filho para resolver aquilo que separava, aquilo que colocava a nossa vida debaixo de condenação. Então, a casa que Jesus entra, Ele traz para esta casa alegria. Abra o seu coração e deixe o Senhor entrar. Na casa de Jairo, por exemplo, Jairo estava com um problemão. A sua filha estava morta. Ele manda chegar Jesus e quando Jesus chega ali naquela casa, Jesus trouxe vida àquela menina. E talvez, um dia eu estive morto, mas Cristo me deu vida. E talvez você esteja morto, sem vida espiritual. Mas o Senhor hoje, Ele te chama, Ele deseja entrar na sua vida. E se você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração, deixa Cristo entrar, porque na casa em que Cristo entra, Ele produz vida e vida em abundância. Cristo na casa de Zaqueu. Zaqueu queria apenas ver Jesus. Jesus foi além, entrou na casa dele. Ele recebeu Jesus em casa. E de repente ele começa a ouvir as palavras do Mestre, essas palavras que libertam, essas palavras que transformam, essas palavras que mudam a nossa vida. E de repente está lá Zaqueu, totalmente transformado, dizendo assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais, vou vender o que eu tenho, metade eu vou dar para os pobres, eu vou fazer algo, porque aquilo que o Senhor deu a ele era muito maior do que qualquer tesouro que Zaqueu tivesse ajuntado ao longo da sua vida. E Jesus alegremente diz: hoje chegou salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Então, onde o Senhor chega, há mudança. Onde o Senhor entra, há transformação. E eu digo para você, não deixe a porta do seu coração fechada, mas permita que o Senhor entre na sua vida, entre na sua casa e transforme a sua maneira de viver. O que você está precisando é de alegria? Cristo pode te dar alegria. O que você está precisando é de vida, o Senhor te dá vida e vida em abundância. O que você está precisando é de transformação, é de libertação, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro ponto que nós observamos aqui no versículo seguinte, versículo 12, é que versículo 12 diz assim, versículo 11 e 12, e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os sãos, mas sim os que estão doentes.
Jesus se associando com Mateus, com outros publicanos e alguns pecadores, gerou escândalo no meio dos religiosos da época. Mas Jesus fala: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Quando a gente ouve a palavra de Deus, o chamado de Cristo, quando a gente abre o nosso coração e deixa o Senhor entrar na nossa vida, Ele entra e Ele cura todas as nossas enfermidades. Lá em Isaías 53:4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A maior enfermidade que gerava a nossa morte, que gerava a nossa perdição, que roubava a nossa esperança, é o pecado. Mas aonde Jesus chega, a casa que Jesus entra, Ele cura. Então, nós precisamos que realmente abrir a nossa vida e deixar Jesus nos curar, deixar Jesus transformar toda a nossa vida. O Senhor não está preocupado com o nosso passado, mas Ele veio para transformar a nossa vida. Eu gostaria que você deixasse o texto de Mateus aí aberto, e vamos ver um texto de apoio aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Nós vamos ver o que é uma vida, como era a nossa vida e como é a vida daquele que ainda não recebeu Jesus na sua casa, daquele que ainda não foi curado por Cristo, e o que Cristo tem poder para fazer na nossa vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então Paulo está dizendo: olha, fique certo, os injustos, quem são os injustos? Aquele que vive no erro, aquele que é escravo do pecado, não vai herdar o reino de Deus, ou seja, está sob condenação. Ele diz assim, versículo 10, não erreis, ou seja, esteja certo, nem os devassos, aquele que vive numa vida desenfreada, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mais haveis sido santificado, mais haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Então, quando realmente nós atendemos ao chamado de Cristo, nós recebemos Cristo em nossa casa, e quando Cristo realmente faz uma obra que cura a nossa vida, que liberta a nossa vida de tudo aquilo que nos coloca como escravo do pecado, o Senhor, Ele nos cura, Ele nos limpa, porque Ele nos lava de tudo aquilo que nos contamina, Ele nos justifica, Ele tira a nossa culpa e Ele nos santifica, Ele nos separa de tudo aquilo que realmente veio para destruir a nossa vida. E eu digo para você nessa noite, deixe o Senhor Jesus te curar, deixe Ele te lavar, deixe Ele te santificar, deixe Ele mudar a sua vida, porque isso é necessário para que a gente possa ter um relacionamento perfeito com Deus. E a última questão que nós observamos aqui nesse texto é o que Jesus diz aqui no versículo 13: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, para que nós possamos ter esse relacionamento perfeito com Deus, é necessário que a gente realmente tenha um relacionamento baseado na misericórdia e não no sacrifício.
que será que significa isso? Esse texto aqui é uma citação do texto do livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo de número 6. Misericórdia aqui, no original é resed, e significa amor sincero, amor leal. O que Jesus está falando é o seguinte, que o religioso, ele tem um relacionamento com Deus apenas aparente. Então os fariseus estavam criticando o comportamento de Jesus, eles se achavam os justos, eles se achavam os santos, eles se achavam os melhores, mas eles não se compadeciam dos pecadores. Mas o Senhor Jesus, ele mostra, olha, mais do que tudo, para que nós venhamos a nos relacionar de modo correto com Deus, nós precisamos atender ao chamado, nós precisamos receber Cristo em nossa casa, nós precisamos ser curados por Cristo, e nós precisamos também entender que Deus não quer que tenhamos uma vida de religiosidade, mas uma vida de amor sincero, uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida que prioriza o reino de Deus, uma vida que entenda a grande obra que o Senhor fez em nosso favor. Só assim nós realmente temos um relacionamento perfeito, um relacionamento agradável com o Senhor nosso Deus. Portanto, conforme nós vimos aqui no chamado de Mateus, trazendo uma aplicação para nossas vidas, Mateus alcançou naquele dia uma grande obra transformadora na sua vida. E isso traz algumas observações para a nossa vida, para desenvolvermos um perfeito relacionamento com Deus. É necessário atendermos ao chamado de Cristo, recebermos o Senhor em nossa casa, permitirmos que o Senhor realmente transforme toda a nossa vida, nos arrependendo dos nossos erros e vivendo uma nova vida que o Senhor propõe para a gente. E ter uma vida não baseada em sacrifício, mas baseado na misericórdia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor com mais um hino, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Convido os irmãos do louvor para que a gente possa adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nos colocarmos na presença do Senhor. E a mensagem de Deus nessa noite é uma mensagem para você que, como Mateus, estava longe de Deus, longe do Senhor. Talvez você até viva uma religiosidade, mas talvez você ache que Deus se esqueceu da sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele chama, Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No Senhor nós encontramos descanso para a nossa alma. Quando nós atendemos ao chamado de Cristo, Ele transforma a nossa vida, Ele cura as nossas enfermidades, Ele muda a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Nós passamos a ter comunhão com Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, recebendo a Jesus como Senhor da sua vida, confessando a Jesus como seu Senhor, pois a palavra de Deus diz: com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça hoje. Entregue a sua vida. Receba a Jesus como seu Senhor e Salvador. E para nós que somos crentes, é um momento também de reflexão, de termos sempre em mente as palavras de Jesus. Quando Jesus olha para os religiosos, Ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. E eu digo para você que se diz crente, para você que realmente, olha, eu sou evangélico, como está o seu relacionamento com Deus? Baseado na misericórdia
no amor leal, na gratidão por tudo o que Jesus fez na sua vida, ou um relacionamento baseado no sacrifício, baseado na religiosidade. Deus não nos chamou para sermos religiosos, mas Deus nos chamou para sermos adoradores. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra. Eu peço, ó Deus, que o Senhor verdadeiramente possa ter tocado nos corações, assim como o Senhor tocou no coração de Mateus naquele dia, que vidas possam, Senhor, ser alcançados pelo poder da palavra, e que vidas venham a se converter, porque, Senhor meu Deus, o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Ó Senhor, transforme vidas, salva almas pelo poder da tua palavra, e peço também que o Senhor venha visitar, Senhor meu Deus, a tua igreja, e que possamos fazer uma reflexão. Ó Senhor, temos sido adorador ou temos sido, Senhor, religiosos? Livra-nos, Senhor, de toda religiosidade e que possamos ter um amor leal, um amor sincero, um amor devocional que nos conduza a amar a palavra, a viver a palavra, a entender a tua obra, Senhor meu Deus, a ter vida de dedicação e oração. Ó Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos presentes e juntos vamos dizer amém.